Olá pessoal, mais um vídeo da disciplina de Agricultura de Precisão e hoje nós vamos tratar da interpolação de dados de solo no software QGIS, focado especificamente em métodos determinísticos. Bem, antes de mais nada, o que é uma interpolação? Ela é um procedimento no qual você vai estimar valores em locais não amostrados, baseando-se em valores observados em locais conhecidos. Na nossa amostragem de solo, você tem basicamente os pontos com coleta de solo em campo, e a partir desses pontos você realiza a interpolação para descobrir os valores daquele atributo, no caso aqui um mapa de fósforo, em regiões que não foram amostradas. E nós temos vários métodos de interpolação. Basicamente, eles são divididos em dois grandes grupos, que são os métodos determinísticos, aqueles baseados na vizinhança para a estimativa dos valores. Ele utiliza os pontos ali vizinhos, e nós temos como métodos inverso ponderado à distância, o IDW, o spline, que é um método de mínima curvatura, a triangulação, que é uma interpolação linear entre pontos muito utilizada na topografia, e nos métodos determinísticos, o seu resultado de saída na região onde você tem a sua amostra, ele não tem diferença do valor amostrado. Ele não considera a incerteza da sua amostra. Já os métodos probabilísticos, eles consideram a incerteza da amostra e baseiam-se na autocorrelação espacial entre os valores dessas amostras. Então, ele determina uma variável regionalizada e essa variável regionalizada é utilizada para a determinação dos locais não amostrados, considerando a incerteza da sua amostra. Então, no dado de saída, na sua interpolação, no local onde você coletou uma amostra, não necessariamente e provavelmente o valor não será o mesmo da amostra. Ele admite essa incerteza para que você tenha um modelo mais fiel possível. E o grande método probabilístico é a krigagem. E uma grande pergunta é como avaliar um interpolador. Você pode valer de amostras de validação, que são dados coletados em campo, que não são usados para sua interpolação, são dados entre os pontos utilizados para a interpolação. Você utiliza essas amostras como referência para avaliar a diferença entre o valor da amostra e o valor no seu dado interpolado. E aí você verifica a correlação entre esses valores, determina os erros e você tem a diferença entre a variável observada, esse aqui é um gráfico de correlação, entre a variável observada e a variável estimada aqui no eixo X. Quanto mais essa linha aqui se aproxima de 45 graus, maior a correlação entre os seus dados observados e os seus dados estimados. Entretanto, a coleta de amostras de validação ela implica em um custo e aquele dado que você utiliza como validação poderia ser utilizado para aprimorar, para melhorar a qualidade da sua interpolação. Nesse sentido, nós temos a validação cruzada. Nesse método, você interpola os seus dados, removendo uma das amostras. E no local daquela amostra, você compara o valor do produto, então o dado interpolado, com o valor da sua amostra. Novamente, você acaba tendo um dado observado e um dado estimado, que é a interpolação sem aquela amostra. Executando-se esse procedimento para todas as amostras, ou seja, você executa a interpolação repetidas vezes, removendo a amostra 1, depois a amostra 2, depois apenas a amostra 3 e assim sucessivamente, você consegue obter esses dados de validação cruzada, um gráfico de correlação e gerando aí um erro médio quadrático, várias métricas para avaliar o seu interpolador. No software QGIS especificamente, e é o assunto do vídeo de hoje, ele não tem uma ferramenta para fazer a validação cruzada. O software ArcGIS, por sua vez, já dispõe dessa ferramenta. Como nós vamos trabalhar no QGIS, existe um método subjetivo para avaliar esses interpoladores também, que permite uma série de discussões interessantes, que é o uso de perfis. A partir da análise da seção lateral, então você realiza a sua interpolação de um dado de solo e gera um perfil que representa a variação ao longo de uma linha. Então você gera uma linha e visualiza isso de lado. Ao longo da linha, qual é o comportamento da minha variável espacializada? Aqui eu tenho perfis gerados a partir de interpolações com IDW com pesos diferentes. Eu tenho comportamentos completamente diferentes e esse comportamento permite que eu identifique aquele interpolador que teve melhor resultado, que gerou uma superfície mais fiel
ou mais próxima do resultado que era esperado. Lembrando que este é um método subjetivo, que é um artifício utilizado para avaliar os interpoladores no QGIS. O método mais objetivo é a validação. Nada substitui a validação cruzada. Bem, e aqui no software QGIS eu tenho um conjunto de amostras. Aqui são dados de cálcio em centimol por decímetro cúbico. Eu utilizei uma escala de cores do vermelho para o verde. Vejam que os dados variam de 2,4 a 5,5. Criei 3 classes de visualização apenas, tá? São dados pontuais, as minhas amostras. E para ter uma noção da distribuição espacial dos valores, e coloquei também um rótulo com os dados numéricos de cada uma dessas amostras. Então aqui vejo que tem uma amostra com valor 3, 4.1, 5.5 e o perímetro da nossa área de estudo. O QGIS ele tem várias ferramentas. Dentro aqui do Saga existe a ferramenta aqui Raster Creation Tools. Ele mostra vários métodos de interpolação. O Saga ele também aborda o uso da krigagem. Porém, a validação dessa krigagem, o ajuste do sistema variograma, poderia ser realizado de maneira mais interessante. Mas vamos focar aqui nos métodos determinísticos. Nós temos a interpolação do inverso da distância, o IDW. Nós temos aqui também o template spline, que é a mínima curvatura, e aqui a triangulação. Nós executaremos esses 3 métodos e realizaremos algumas modificações nos parâmetros e utilizaremos a ferramenta de perfis para discutir um pouco os nossos resultados. Vamos lá. Aqui então o IDW, vou abrir a ferramenta, seleciono aqui as amostras, o atributo cálcio, o expoente 2, o padrão dele, vamos testar com esse 2 aqui. E nós temos aqui os parâmetros de raio de busca. É importante que as nossas amostras estejam com coordenadas UTM, então aqui seriam 1000 metros de raio de busca. E o número de vizinhos que ele vai considerar pode ser considerado o número máximo de pontos mais próximos, e aí eu tenho aqui o número mínimo e máximo, então ele vai considerar os 20 pontos mais próximos, ou todos os pontos dentro do raio de busca. Então são 2 métodos aqui de consideração dos valores vizinhos. Vou deixar aqui número máximo, então ele vai usar os 20 valores mais próximos, correto? Valores até 1000 metros, então os 20 mais próximos. Aqui o tamanho da célula de saída, vou colocar 10 metros. Nas minhas amostras aqui elas estão com 200 metros entre amostras, ou seja, uma amostra a cada 4 hectares. Certo. Então aqui o nosso dado de saída. Nós conseguimos visualizar a interpolação, que está em escala de cinza, então os valores mais claros correspondem aos valores mais altos e os valores escuros aos valores mais baixos. Se eu classificar esse dado aqui, somente com relação à visualização. Então, banda simples falsa cor, vou falar para gerar 3 classes. Com o interpolador aqui linear, ele faz uma transição gradual. Entretanto, se eu colocar o método discreto, ele cria as regiões. Vou colocar discreto com um número maior de classes. Então, olha só, mandei carregar os valores mínimos e máximos, utilizei uma escala de cores que vai do vermelho passando pelo amarelo até o verde, valores mais baixos até os mais altos. 5 classes com intervalo igual, que ele calculou automaticamente. Olha só que o nosso perímetro, posso recortar essa imagem aqui. Então esse aqui é o nosso arquivo de saída. O inverso da distância tem a característica de gerar essas ilhas, também chamadas de olhos de boi. Deixa eu subir aqui as minhas amostras. Eu vou mudar a representação delas para que eu tenha somente o valor das amostras. Deixa eu ativar aqui o rótulo. Rótulo com valor de cálcio. Ok. Vejam que eles criam esses olhos de boi, essas regiões concêntricas. Agora eu vou realizar novamente o inverso da distância, porém utilizando um expoente 5. Olha só, quando eu aumento o expoente, eu aumento o peso das amostras mais próximas.
E se eu aumentar demais, ele chega a praticamente delimitar, olha só, o tamanho da minha grade, né? Ou do polígono formado pela área de influência de cada um desses pontos. Embora essa amostragem nossa seja em ponto, né? Não é amostragem em célula. Aqui então um expoente, deixa eu renomear aqui, ó, IDW. Aqui esse expoente 5 foi um expoente exagerado, ok? Eu vou copiar o estilo e colar para essa outra camada. Esse aqui seria o expoente 5. Tá? A gente acaba encontrando muitas vezes esse tipo de produto, tá? Não é raro encontrar na prática pessoa executando esse tipo de produto. Vejam que eu tenho uma ampliação da área de influência da minha amostra expoente 2, expoente 5. E vou repetir o procedimento utilizando expoente 1 agora. Ou seja, eu vou aumentar o peso dos vizinhos, das amostras que estão ligeiramente mais afastadas da região amostrada que eu quero interpolar, estimar o valor. Veja que as manchas diminuíram, o tamanho dos olhos de boi, só que eu começo a ter esse fatiamento na representação, tá vendo? Isso se deve à influência de pontos mais distantes, que talvez não tenham correlação. Veja que ele vai pegar num raio de 1000 metros os 20 pontos mais próximos. Isso também é um parâmetro configurável. Esse é um IDW, expoente 1. E vou aplicar o mesmo estilo. Olha só o resultado daquelas fatias, né? E aquela minha mancha agora fica muito próxima apenas ao ponto. Com o expoente 5, veja que eu tenho um aumento da mancha, ou seja, esse ponto aqui exerceu grande influência na sua região, porque era a amostra mais próxima do valor da região que eu estava interpolando. Com o expoente 1, essa região sofreu influência de pontos mais distantes, portanto, aquela manchinha perto da amostra diminuiu. Provavelmente ela vira só um valor pontual, um pixel até, olha só a diferença. Expoente 1, expoente 5, expoente 2. Nós poderemos executar também a validação cruzada, que o QGIS até o momento não tem uma ferramenta específica para isso. Então, como eu quero fazer uma análise bem rápida aqui, bem prática, eu vou gerar os perfis para que nós possamos comparar, né, a vista lateral destes resultados aqui. O complemento é esse Profile Tool. Você vem aqui em complementos e digita lá Profile Tool. Vou abrir aqui a ferramenta dele. Eu adiciono camadas. Então eu vou adicionar, olha só, então aqui, IDW expoente 1. Aí eu seleciono a outra camada, adiciono IDW expoente 2, vai aparecer na cor verde no meu perfil aqui. E o IDW expoente 5 vai aparecer na cor azul, correto? Então aqui eu adicionei as camadas, ele vai gerar o perfil, e eu vou adicionar uma linha passando, olha só, pelos meus pontos. Eu vou pegar uma linha que passe por pontos de valores mais altos e mais baixos. Ela vai começar aqui no 3.6 e vai vir até aqui. Olha só a análise dos perfis. Estou passando por estes pontos. A partir do momento que eu percorro ele, eu consigo visualizar aqui na linha que eu criei aonde eu estou realizando essa visualização. Então, aqui com certeza eu tenho uma amostra. Como eu não cliquei exatamente em cima do valor do ponto amostrado, acabou dando uma diferencinha aqui, principalmente no expoente 1. Mas vejam que com o expoente 5 eu tenho o topo e a base do meu perfil mais largos, porque na região mais próxima à minha amostra, essa amostra exerceu grande influência. No expoente 1, eu tenho a situação oposta, eu tenho bases e topos aqui bem concentrados, bem estreitos, porque eu tive grande influência da minha região, das amostras no entorno próximo à região que eu quero determinar o valor.
e que o expoente 2 é um valor intermediário, correto? O expoente 2 é o padrão, o mais utilizado, e aqui a gente também percebe que ele teve um comportamento mais coerente. Vamos realizar agora outros métodos de interpolação. Vou trabalhar agora com template spline, que é a mínima curvatura. Esse método ele gera superfícies mais suavizadas. Então, as amostras ou atributo cálcio, certo? Ele também tem um raio de busca de 1000 metros, número de pontos aqui de influência, o número máximo de pontos ou todos os pontos dentro da distância, né? Que é o número máximo de pontos, 16. Tamanho de célula eu vou deixar 10. Um parâmetro dessa linha de tensão. Então, essa mínima curvatura é como se você imaginasse um perfil. Nós vamos inclusive visualizar esse perfil e com uma superfície, imagine uma régua semi-rígida que você vai forçando, como se fosse uma vara de pesca, para que ela passe por todos os pontos do perfil. Aquela superfície gerada, aquela linha que passa pelos pontos, ela vai estar na máxima tensão. É a curvatura que você tem que fazer para que ela passe sem quebrar, digamos assim. E esse valor aqui é o parâmetro de tensão dessa linha. É a força que você vai conseguir aplicar nessa linha para que ela passe pelos pontos, no nosso caso, nessa superfície. A direção em todas as direções. Eu posso orientar essa busca também nos quadrantes. Vamos lá. Ok. Esse aqui é o dado de saída. Eu vou colar exatamente o mesmo estilo. Olha a diferença. E vou executar novamente o spline alterando esse parâmetro da tensão. Eu só vou colocar agora 0,1. Olha o nosso arquivo. Alterei o peso. Olha só como ficou o comportamento. Então, agora vamos ver qual foi o impacto disso. Deixa eu renomear ele aqui. Esse é um spline com 0.1. Então, aqui o DW eu vou deixar somente o expoente 2 para facilitar a nossa comparação. Veja que com o spline 1 ele acabou sofrendo uma certa variação com relação ao dado de entrada, porque vejam que não está passando exatamente pelo mesmo local. Está pegando exatamente em cima dos pontos. Poderia até criar uma polilinha para realizar essa análise. E com o spline default, que é o preto, vejam que ele teve um comportamento relativamente próximo até do IDW e ficou uma superfície também suavizada, né, sem se afastar no caso da minha amostra original. Então, esse aqui são as duas interpolações default do IDW e do spline. Quando eu aumentei o valor aqui da tensão, vejam que ele suavizou mais o modelo. Então, aqui é o comparativo entre os dois valores padrão aqui do inverso da distância e do spline, com relação aos perfis e com relação à visualização dos dados. Nós podemos verificar principalmente uma grande alteração no que se refere aos olhos de boi. Veja só, aqui o resultado do spline e aqui o resultado do IDW. Olha só como ele altera. A escala de cores aqui é a mesma, tá, pessoal? E como última comparação, vamos gerar uma triangulação também do cálcio. Tamanho de célula 10. A triangulação, ela simplesmente faz uma interpolação linear entre os valores de células vizinhas. Pode verificar que ele forma realmente triângulos aqui. Eu vou colar o estilo. Nós temos a ocorrência de manchas com ângulos bem definidos. E uma desvantagem desse método é que ele não extrapola dados. Ele gera apenas dados entre as amostras. Vejam que, como essa amostra não estava exatamente posicionada no limite da área dessa amostra até o limite, eu não tenho valor. O meu dado gerado por triangulação, ele fica compreendido entre os pontos.
E aqui ele ainda faz o seguinte, ele interpola, olha só, esse ponto 2.4, ele interpolou lá com 3.6. Eu posso estabelecer também depois distâncias máximas e mínimas, né, para interpolação. Mas é um método muito utilizado na topografia, porque na topografia você consegue visualizar os pontos notáveis, os pontos de máxima e mínima do terreno, e já coleta os pontos buscando essa máxima representatividade. É uma informação visível, que a pessoa em campo tem condição de realizar a tomada de decisão no sentido de aonde coletar os pontos. No caso de uma amostragem de solo, você pode orientar suas amostras, direcionar essa amostragem, entretanto, você não tem essa capacidade visual que você tem na topografia. Mas existe muita dúvida a respeito da triangulação, então eu sempre gosto de executar ela para mostrar, para exemplificar. E visualizando os resultados, principalmente no spline e no IDW, é interessante comparar a ocorrência dos olhos de boi no IDW e o modelo suavizado no spline. Entretanto, em alguns casos, o spline ele acaba gerando algumas angulações também. Tá? Ele não existe um modelo que vai ser perfeito para todas as situações. Você tem que analisar caso a caso. E o ideal, que infelizmente o QGIS ainda não dispõe de uma ferramenta específica para isso, é a validação cruzada. Então, cada uma dessas amostras seria removida. Então, removo essa amostra, realizo a interpolação e comparo o valor interpolado com o valor da amostra. Removo essa amostra e repito o procedimento e assim sucessivamente para todas as outras. O software ArcGIS já tem uma ferramenta que faz isso automaticamente e nos fornece aquele gráfico da validação cruzada, o valor de RMS e que permite tomar a decisão com base nesse valor objetivo. A análise dos perfis ela atende bem no sentido didático, até para compreender melhor como funciona cada interpolador, porém é um critério subjetivo. Mas quando você analisa um perfil com esse comportamento aqui, veja só, fica nítido a diferença entre o expoente 5 do inverso da distância com o expoente 2 aqui na cor verde. Ok? Então aqui nós conseguimos realizar a interpolação de vários elementos. Essa aqui é uma amostra, tá, de exercício mesmo. Então veja que nós temos dados de cálcio, magnésio, hidrogênio, alumínio, potássio, fósforo, matéria orgânica, CTC, saturação de bases, enfim, os valores aí que permitem fazer toda a interpretação dos dados de solo, que é o assunto do nosso próximo vídeo, e finalmente a recomendação de correção e adubação nos dados de solo espacializados. Ok? Bem, e por hoje é só. É isso, muito obrigado. Fica aqui meu e-mail de contato. Qualquer coisa, fico à disposição. Um abraço, muito obrigado.